Fortes na fé, anunciamos o poder da vida. Fortes na fé, anunciamos que Jesus é Deus. Fortes na fé, fortes na fé, profetizamos que Ele reinará. Agora, pela Rádio Educadora AM 1010 de Coronel Fabriciano, o programa Sintonia Redentorista. Formação, fé e arte, com carisma redentorista. Apresentação, Padre Nelson Antônio, Superior Provincial dos Missionários Redentoristas de Minas, Rio e Espírito Santo. Fortes na fé, anunciamos o poder da vida. Fortes na fé, anunciamos que Jesus é Deus. Fortes na fé, fortes na fé, profetizamos que Ele reinará. Bom dia, Vale do Aço! Pelas ondas amigas da Rádio Educadora, está começando o programa Sintonia Redentorista. Eu sou o amigo de sempre, Padre Nelson Antônio, provincial dos missionários redentoristas, falando direto ao seu coração. Hoje é domingo, segundo domingo da Quaresma. A campanha da fraternidade nos traz a reflexão sobre as políticas públicas, inspirada em Isaías: serás libertado pelo direito e pela justiça. Comecemos juntos, falando de Deus, falando da vida. Abra seu coração, vamos meditar a palavra, vamos conversar sobre o Pai Nosso, vamos refletir sobre o mundo redentorista. Muita coisa boa para ajudar você a viver a fé. Siga comigo, caminhemos, avante! Mensagem de fé. E nós iniciamos o programa deste domingo com uma bela mensagem para tocar o seu coração e inspirar toda a sua semana. O tema da nossa mensagem de hoje, queridos ouvintes, é: mantenha o seu garfo. Isso mesmo. E veja bem, que história belíssima. Havia uma jovem mulher que tinha uma doença terminal e os médicos previram que ela teria apenas mais alguns meses de vida. Desta forma, ela começou a colocar suas coisas em ordem, arrumar não só as coisas materiais, mas seus relacionamentos, sua vida. Passado algum tempo, ligou para um amigo e pediu-lhe que viesse à sua casa para conversar em determinados aspectos dos seus últimos projetos. Muito bem, o amigo foi até a casa dessa jovem mulher e conversaram sobre vários pontos. E ela lhe disse sobre todas as suas vontades, inclusive relacionadas ao serviço funerário. Tudo estava em ordem e o amigo preparava-se para sair quando a mulher se lembrou de algo muito importante e disse: "Tenho mais uma coisa", disse ela ansiosa. "De que se trata?", perguntou o amigo. "Ah, isso é muito importante, eu não poderia esquecer. Eu quero ser enterrada com um garfo na mão direita." "O quê?", perguntou um amigo. "Isso mesmo. Quero estar em meu caixão segurando um garfo na mão direita." "Isto é surpresa para você, não é?", respondeu o amigo. "Para ser honesto, estou muito confuso acerca desse seu pedido." E a mulher então explicou: "Quando eu era criança e visitava a minha avó, nas refeições, quando os pratos começavam a ser recolhidos,
Minha avó inclinava-se na minha direção e cochichava ao meu ouvido: mantenha o seu garfo. Era a minha parte favorita, porque quando ela dizia isso, eu sabia que algo melhor estava por vir. Uma sobremesa saborosa, como um bolo de chocolate, um pudim, uma torta de maçã. Por isso eu deveria manter o meu garfo, porque a refeição não estava acabada. Ainda haveria outras coisas. Algo sempre maravilhoso e com substância. Sim, disse o amigo, mas o que significa levar um garfo para o caixão? E respondeu a jovem senhora: assim, eu apenas quero que as pessoas me vejam lá no caixão com um garfo na mão e perguntem: para que é o garfo? E quero que você lhes diga: ela mantém o garfo na mão porque o melhor está por vir. O melhor está para acontecer. E se perguntarem qual é o melhor, não é a sobremesa dessa vez. É a vida eterna, é o reino de Deus, é estar face a face com o Deus que eu adorei, que eu rezei e que esteve tão junto de mim. Este garfo significa a minha esperança na ressurreição dos mortos e a certeza de que o meu Deus me dará a melhor parte depois da minha morte. Amém. Aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolhestes Zaqueu cobrador, e assim lhe devolveste tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Vivendo em Madalena nossa própria fé, chorando nossas penas diante dos teus pés, também nós desejamos o nosso amor te dar, porque só muito amor nos pode libertar. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Notícias redentoristas. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção.
agora vamos conversar sobre notícias do mundo redentorista, notícias da igreja, notícias da sociedade, que falam da presença do Cristo ressuscitado, Jesus Redentor. E como estamos na Quaresma e também em plena campanha da fraternidade, nada melhor do que lembrar a carta que o Papa Francisco escreveu para a igreja no Brasil que vive a campanha da fraternidade e políticas públicas. Assim diz a carta do Papa: queridos irmãos e irmãs do Brasil, com o início da Quaresma, somos convidados a preparar-nos através das práticas penitenciais do jejum, da esmola e da oração, para a celebração da vitória do Senhor Jesus sobre o pecado e a morte. Para inspirar, iluminar e integrar tais práticas como componentes para um caminho pessoal e comunitário em direção à Páscoa de Cristo, a campanha da fraternidade propõe aos cristãos brasileiros o horizonte das políticas públicas. Muito embora aquilo que se entende por política pública seja primordialmente uma responsabilidade do Estado, cuja finalidade é garantir o bem comum dos cidadãos, todas as pessoas e instituições devem se sentir protagonistas das iniciativas e ações que promovam o conjunto das condições de vida social que permitem aos indivíduos, famílias e associações encontrar mais plena e facilmente a própria perfeição. Cientes disso, os cristãos, inspirados pelo lema desta campanha da fraternidade, serás libertado pelo direito e pela justiça, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 28, e seguindo também o exemplo do Divino Mestre, que não veio para ser servido, mas para servir, como está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20, devem buscar uma participação mais ativa da sociedade, como forma concreta de amor ao próximo, que permita a construção de uma cultura fraterna baseada no direito e na justiça. De fato, como lembra o documento de Aparecida, são os leigos de nosso continente, conscientes de sua chamada à santidade, em virtude de sua vocação batismal, os que têm de atuar à maneira de um fermento na massa, para construir uma cidade temporal que esteja de acordo com o projeto de Deus. De modo especial, àqueles que se dedicam formalmente à política, a que os pontífices, a partir de Pio XII, se referiram como uma nobre forma de caridade, requer-se que vivam com paixão o seu serviço aos povos, vibrando com as fibras íntimas do seu ethos e da sua cultura, solidários com os seus sofrimentos e esperanças, políticos que anteponham o bem comum aos seus interesses privados, que não se deixem intimidar pelos grandes poderes financeiros e midiáticos, sendo competentes e pacientes face a problemas complexos, sendo abertos a ouvir e a aprender no diálogo democrático, conjugando a busca da justiça com a misericórdia e a reconciliação. Refletindo e rezando as políticas públicas com a graça do Espírito Santo, faço votos, diz o Papa Francisco, queridos irmãos e irmãs, que o caminho quaresmal deste ano, à luz das propostas da campanha da fraternidade, ajude todos os cristãos a terem os olhos e o coração abertos para que possam ver nos irmãos mais necessitados a carne de Cristo, que espera ser reconhecido, tocado e assistido cuidadosamente por nós. Assim, a força renovadora e transformadora da ressurreição poderá alcançar a todos, fazendo do Brasil uma nação mais fraterna e justa. E para lhes confirmar nesses propósitos, confiados na intercessão de Nossa Senhora Aparecida,
De coração envio a todos e a cada um a bênção apostólica, pedindo que nunca deixem de rezar por mim. São palavras do Papa Francisco para a campanha da Fraternidade 2019, Fraternidade e Políticas Públicas. Esta é a notícia redentorista de hoje. Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço a teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova.
Obrigado. Proclamação da Palavra. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E vamos agora proclamar a palavra de Deus, que é alimento para todos nós católicos. Na Eucaristia, a primeira parte da missa é a liturgia da palavra, quando Jesus, palavra de Deus, se faz alimento para nós. Olha, nós estamos no segundo domingo da Quaresma. A cor litúrgica de todo este tempo é o roxo. Lembrando que durante o tempo da Quaresma, nós omitimos o hino de louvor e também não proclamamos a expressão aleluia, que é uma expressão de júbilo e de alegria. Vamos então agora refletir sobre o Evangelho, que é tirado do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 28 a 36. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar, refletir sobre o conteúdo das leituras desse segundo domingo da Quaresma. A liturgia nos convida a subir o Monte Tabor para fortalecer a nossa fé em plena caminhada quaresmal. Vale lembrar que a Quaresma é o caminho de nossa transfiguração em Cristo. O Tabor é uma parada que Jesus faz em sua caminhada para o Calvário. É o lugar onde Deus reanima seus amigos e lhes dá as forças necessárias para chegarem também eles à cruz. Então, as leituras de hoje apresentam pistas sobre a nossa transfiguração. A primeira leitura é tirada do livro de Gênesis, no capítulo 15. Abraão, já velho, sem filhos, sem a terra tão sonhada, e sua vida parece condenada ao fracasso. Deus lhe garante a posse de uma terra e uma descendência numerosa. Ele confia totalmente em Deus
e se põe a serviço dos desígnios do Senhor. Abraão, queridos ouvintes, é um modelo de homem de fé. Confia totalmente em Deus. Aceita os planos de Deus e se põe a serviço dele. Também nós, inspirados por Abraão, somos chamados a confiar plenamente em Deus, aceitando os seus planos, sua vontade e nos colocando a serviço deles. Nós também nos transfiguraremos à medida que a nossa vontade se plasmar com a vontade de Deus. O salmo responsorial é o 26 e tem como refrão: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Filipenses. E Paulo mostra sua fé na transfiguração, apesar do que via e condenava naquela comunidade. Diz Paulo: ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorificado, diz o texto da segunda leitura. A nossa transfiguração e a transformação do mundo atual exige um processo contínuo de conversão. Quaresma nos convida a essa conversão. Portanto, tenha consciência dos seus limites, suas fragilidades, suas fraquezas, suas quedas e, ancorando-se em Cristo, encontre nele o sentido da sua vida. O evangelho que nós ouvimos, tirado de Lucas, no capítulo 9, versículos de 28 a 36, apresenta a fé dos apóstolos, fortalecida na montanha pela transfiguração de Jesus. Jesus está a caminho de Jerusalém com os seus apóstolos. O primeiro anúncio da paixão, de que Jesus haveria de ser entregue nas mãos dos judeus, iria sofrer muito, morrer, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Este previsão, da paixão de Cristo, esse anúncio da paixão, ela mexe muito com os discípulos a ponto de provocar uma crise. Desmoronam as experiências messiânicas que eram impregnadas pelo triunfalismo. Ou seja, na cabeça e no coração dos discípulos havia uma expectativa de que Jesus seria rei, imperador, dominador ali de Israel, expulsando os romanos, um Jesus quase que puramente político. Os apóstolos ficam decepcionados quando ele fala em morrer, em sofrer, em ser entregue nas mãos dos judeus, tanto que eles entram numa profunda crise. Para reanimar a fé abalada deles, Jesus toma algumas atitudes. Primeiro, recorre à oração, lá na montanha, lugar sagrado por excelência, onde Deus se revela ao homem e lhe apresenta seus projetos. Segundo, se transfigura. Todo encontro autêntico com Deus deixa marcas visíveis no rosto das pessoas, como em Moisés ao descer do Sinai. E uma voz: este é o meu filho amado, escutai. Ao descer do monte, uma nova energia inundaria a sua pessoa e o seu coração, e também o coração dos apóstolos, para continuar a marcha para Jerusalém, onde ele seria crucificado. Vamos nos atentar para alguns pormenores significativos desse texto do Evangelho de Lucas. Veja comigo, o motivo da ida à montanha: ele vai lá para orar. Então o fato de Jesus estar na montanha rezando é que leva os discípulos também até lá. O rosto deixa transparecer a presença de Deus durante a oração. Rezar é se transfigurar. Rezar é acolher o dom e a graça de Deus. Aparecem Moisés e Elias, que falam sobre o que ele encontrará em Jerusalém. Por que Moisés e Elias? Porque eles representam o Antigo Testamento, a lei, Moisés, e Elias, os profetas. Pois bem, os três discípulos dormem quando Jesus fala de doação da própria vida, de entrega da própria vida. As três tendas é outro pormenor. Pedro deseja permanecer contemplando o transfigurado para sempre. Jesus convida a descer o monte e prosseguir a caminhada. Não podemos nos acomodar em nossa tenda,
Precisamos sair e agir e enfrentar os conflitos da caminhada. Interessante que da nuvem sai uma voz: este é o meu filho, escutai-o. E no fim, Jesus fica sozinho. Nem voz, nem Moisés, nem Elias. O Antigo Testamento já cumpriu a sua tarefa. Olhemos para os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Eles partilham a experiência da transfiguração, mas recusam-se ainda a aceitar que o triunfo de Cristo passe pelo sofrimento e pela cruz. Testemunham a transfiguração, mas parecem não ter muita vontade de descer à terra e enfrentar o mundo e os problemas humanos. Representam todos aqueles homens e mulheres que vivem de olhos postos no céu, mas alheios às realidades do mundo, aos sofrimentos da sociedade, sem vontade de intervir para renovar e transformar este mundo. Mas, hoje, quais são os agentes da transfiguração? Somos nós, como apóstolos, que também deparamos com a cruz. E a primeira reação costuma ser a mesma: fugir dela. Aceitamos com alegria o Tabor, subir ao monte, ver a transfiguração. Mas temos muita dificuldade em aceitar o Calvário, muita mesmo. Nesses momentos, para reanimar a nossa fé, Deus continua inventando também para nós um Tabor, dando-nos uma pequena amostra de sua beleza e de sua glória. Contudo, é bom lembrar que o Tabor foi apenas uma parada que Jesus fez em seu caminho para o Calvário. Também nós precisamos enxergar o Tabor como uma parada. Ele continua sendo uma situação transitória, para que sejamos testemunhas vivas de tudo que nos espera. O nosso Tabor, qual é? A transfiguração aconteceu 8 dias após o anúncio da paixão. Para os cristãos, o 8º dia é o dia do Senhor, no qual a comunidade se reúne para escutar a palavra e partir o pão. Pois bem, todos os domingos nós devemos subir a montanha para contemplar o Cristo transfigurado, ressuscitado, e escutar a sua voz. E depois, transfigurados, descer a montanha, ou seja, sair da igreja. Para quê? Para prosseguir a nossa caminhada como agentes da transfiguração, dispostos a enfrentar o mundo e os seus problemas. Portanto, o que fazer hoje, domingo da Quaresma? Subamos a montanha para contemplar o rosto de Cristo, para escutar a sua voz, participe da missa aí na sua comunidade e depois desça, ao sair da igreja, tenha ânimo para prosseguir a sua caminhada. A nossa fé na transfiguração nos deve levar a transfigurar todo o nosso ser e transformar o mundo que nos rodeia. A humanidade se transforma e renasce quando escuta a palavra do Pai em seu Filho e a põe em prática. Este é o meu Filho, o amado, o escolhido, escutai o que ele diz. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, ao participar da Santa Missa hoje, experimente essa transfiguração na sua vida. Um outro Cristo você é chamado a se tornar, dando testemunha de Jesus para o mundo de hoje. Um bom domingo para você, uma abençoada Eucaristia e que seja uma palavra que transforma a sua vida. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz, preciso estar atento a todo o movimento do céu.
em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Rezando e aprendendo. E no Rezando e Aprendendo deste domingo, nós estamos meditando, refletindo, aprofundando esta oração tão rezada, mas infelizmente pouco conhecida, pouco aprofundada, a oração do Pai Nosso. Nós já refletimos aqui no programa Sintonia Redentorista sobre a parte primeira da oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E nesses primeiros pedidos do Pai Nosso, você notou que fala-se a Deus, mas sob a perspectiva da pessoa humana. Agora, nessa segunda parte que vamos meditar a partir de hoje, 4 pedidos que virão, fala-se da pessoa humana que se dirige a Deus para invocar por ajuda. É o que nós vamos meditar. E a frase que meditamos hoje, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão nosso. Na oração do Pai Nosso, há uma passagem entre os pedidos a favor do Pai, vosso nome, vosso reino, vossa vontade, e os pedidos que se centram nas necessidades dos discípulos. O primeiro pedido é para essas necessidades. No meio de tantos pedidos santos, a honra do nome de Deus, a vinda do reino, o perdão dos pecados, a proteção contra o mal, surge agora um pedido aparentemente profano, pelo pão de cada dia. No tempo de Jesus, o pão era o alimento de base no sustento da família. Sim, a vida dependia do pão, termo que também engloba não só o pão material, físico, mas todos os bens necessários à subsistência dos seres humanos.
Basta dizer do termo que usamos: eu vou trabalhar para ganhar o meu pão de cada dia, ou seja, para poder satisfazer as necessidades básicas, né, da pessoa humana. O pai, que criou seus filhos, cuida da subsistência deles. Diz Jesus: olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam mantimentos no paiol. No entanto, o vosso Pai Celeste lhes dá alimento? Será que não valeis mais que elas? A vida vem de Deus e dele depende a sua subsistência. O Pai Nosso se caracteriza como uma oração dos discípulos, daqueles que deixaram tudo para entrar na família de Jesus. A estes não resta outra alternativa a não ser assentar-se à mesa do Pai e viver do que o Pai lhes dá. Os discípulos pedem apenas o pão de cada dia, não que seus celeiros estejam definitivamente cheios. O pão vem das mãos do Pai, portanto é sagrado e faz parte dos bens da salvação. Deus quer que todos tenham o pão necessário para o seu sustento. Jesus ensina os discípulos a dizerem Pai Nosso, não Pai Meu. A paternidade de Deus em relação a todos dá a cada um o direito aos bens necessários a uma vida digna. A oração do Pai Nosso se dirige ao Pai que tem um filho unigênito e nesse filho, numerosos filhos, portanto, se trata de uma oração da família dos filhos de Deus, que só pode ser feita quando se pensa nos irmãos? Não tem sentido rezar o Pai Nosso pedindo pão para mim, se eu me esqueço de tantos irmãos que não têm pão para viver? Sim, seria egoísmo buscar apenas o meu bem-estar material e minhas necessidades, quando meus irmãos, filhos do mesmo Pai, não têm o necessário para sobreviver? O pão que surge da exploração dos pobres não traz a bênção de Deus. O pão de Deus é somente aquele compartilhado com os mais necessitados. O pão acumulado é injusto e é causa de morte dos irmãos. Vale lembrar que o próprio Papa Francisco denuncia um desenvolvimento econômico que beneficia os ricos, mas não gera inclusão social. Alerta para a necessidade de os ricos, em seus países, diminuírem seu padrão de vida em vista da solidariedade com os mais pobres. O planeta produz alimento para saciar a fome de 12 bilhões de pessoas. Ora, no mundo há apenas 7 bilhões. Portanto, há profunda desigualdade na posse dos bens da terra, criada por Deus para todos os seus filhos. Essa situação de injustiça fere o plano de Deus para a humanidade, contraria a pregação de Jesus sobre o reino. Quem reza o Pai Nosso deve se opor à idolatria do dinheiro, que gera miséria e exclusão. As palavras do profeta Isaías permanecem válidas para nós. Não é antes este o jejum que eu prefiro? Repartir o pão com o faminto, introduzir em casa os pobres desabrigados e vestir quem está nu, sem desviar os olhares de tua gente? Está em Isaías 58. Palavras que encontram eco no ensinamento de Jesus, em Mateus 25, que fala do juízo final. Eu estive com fome, me destes de comer. Eu estive com sede, me destes de beber. Fui estrangeiro e me acolhestes. O pão, portanto, possui um sentido escatológico, ou seja, que aponta para o fim de todas as coisas, o sentido último. As refeições de Jesus com os discípulos antecipavam o reino vindouro a ser celebrado numa refeição. Os discípulos são censurados por Jesus quando descobrem que não levaram consigo pão. Eles não compreenderam a multiplicação dos pães, que é um sinal do reino no qual Deus sacia os seus. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus alimenta a vida dos discípulos de Jesus.
Sem ela, o segmento perderia o seu sentido. Mais do que isso, a palavra de Deus sacia até para a eternidade. Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. O sentido escatológico do pão explica por que muitos o interpretaram como o pão eucarístico. Afinal, pão verdadeiro, de acordo com o próprio evangelista João, é Cristo. Pão do céu que dá vida ao mundo. Não foi Moisés que vos deu o pão do céu, meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Está lá em João, no capítulo 6, no discurso do pão da vida. Queridos ouvintes, Jesus é o pão de Deus. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não sentirá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. O pedido pelo pão inclui, portanto, o alimento terrestre e o alimento celeste. O alimento celeste é Jesus, que vem alimentar os discípulos na palavra, na Eucaristia. Ambos são fruto da benevolência do Pai, que não deixa faltar o alimento terreno, sinal do banquete celeste, e o alimento verdadeiro, que Ele dá ao gerar ao mundo seu Filho, que será o alimento definitivo dos discípulos na plenitude do reino. No próximo programa vamos continuar a meditar o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então que você possa comigo aprofundar e rezar essa oração com maior sentido, com maior qualidade, com maior significação para a sua vida. Todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão? Eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão? Eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.
momento de oração. E agora no programa Sintonia Redentorista é tempo de oração. Se você puder, agora onde você estiver, pare um pouco, seus trabalhos, atividades, procure respirar fundo, fechar os seus olhos e concentrar a sua mente em Deus e reze comigo neste tempo da Quaresma. Ó Senhor, Pai de bondade e misericórdia, hoje recorda-nos que somos pecadores, convidando-nos à conversão radical das nossas vidas. Hoje dize-nos: convertei-vos e crede no Evangelho. É uma ordem de libertação de tudo que nos degrada, nos destrói. Eis aqui a tarefa da Quaresma, no caminho para a Páscoa. Ó Pai de bondade, as cinzas que recebemos são garantia da ressurreição para nos tornar homens e mulheres novos. Despoja-nos, ó Pai, da hipocrisia que nos corrói, que saibamos procurar-te e agradar-te em segredo. Queremos refazer a nossa opção batismal para chegar à noite da vigília pascal com homens e mulheres novos, renascidos do Teu Espírito. Vem, Senhor, neste tempo quaresmal, purificar o nosso coração de toda sujeira, de toda maldade. Vem, Senhor, guardar a nossa vida dos perigos e maldades. Vem, Senhor, em nosso interior fazer uma nova obra, restaurando a paz, o amor, a obediência, a fidelidade e nos tornando cada vez mais discípulos missionários do Senhor. E dai-nos a vossa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, segundo domingo da Quaresma. Tempo de penitência, de jejum, oração e caridade. Faça aí na sua vida, meu irmão, minha irmã, o seu jejum é oferecido como liberdade diante de Deus para tornar somente Deus o Senhor da sua vida. Escolha um tempo maior para a sua vida de oração. Escolha também caminhos de caridade para com o próximo, especialmente aquele que é mais pobre, mais necessitado. Enfim, Quaresma é tempo de bênção. Hoje é o tempo favorável. Não deixe passar essa grande oportunidade. Eu fico por aqui, mas você continua ligado nas ondas da Rádio Educadora. Aliás, seja um amigo da Rádio Educadora, Clube dos Amigos da Rádio Educadora, AM e FM no Vale do Aço. Prestigie essa obra de Deus, prestigie a Rádio Educadora. Ligue para lá e você será muito bem atendido e poderá fazer parte do Clube dos Amigos da Rádio Educadora. Um bom domingo, boa semana e que Deus nos abençoe com a sua graça e a sua bênção. Até o próximo domingo, com a graça de Jesus! Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Que neste tempo quaresmal nossa oração transforme a vida, nossos atos e ações. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda ganância e tentação. Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou. Tempo de paz, justiça e reconciliação. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de
Em Jesus Cristo uma nova aliança quis o Senhor com o seu povo instaurar. Um novo reino de justiça e esperança, fraternidade onde todos têm lugar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Ser um profeta na atual sociedade, da ação política com fé participar, é o dom de Deus que faz do amor fraternidade, e bem comum faz bem de todos se tornar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Você ouviu pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista.